Tá sem som, Lízia. Pronto, agora todo mundo escutando, né? Vamos voltar, começar de novo. Estão vendo a tela? Sim, vendo a tela e não escutando. Bora lá, então. Dicen que el universo está hecho de vibraciones, energía y frecuencias. En el año 20 nació en Malasia una misión pionera que pretende influir en tres facetas esenciales de la existencia humana: la mente, el cuerpo y el espíritu, y que ahora está presente en más de 70 países de todo el mundo. Imagínese una frecuencia tan increíblemente poderosa que podría tocar la vida de personas de todo el mundo. Esa es la magia Prive para usted. No es solo un producto, es una revolución. Una frecuencia tan eficaz que trasciende fronteras, culturas e incluso paradigmas de salud tradicionales. Necesitamos presentar y enviar este amor a nuestra comunidad. Estamos hablando de una frecuencia consciente que no conoce fronteras, que es universalmente beneficiosa. No es solo bienestar, es bienestar para el alma. Tenemos un producto increíble y este producto es imparable. Si quieres tener éxito, debes ser capaz de ayudar a tu gente a alcanzar el éxito antes que tú. Vive International está cambiando vidas en todo el mundo, una esquina a la vez. Ayudamos a muchas personas a cambiar sus vidas. Estás en la plataforma correcta. Estás en la compañía correcta. Todos los días cambiamos a las personas. Cambiamos la vida de las personas. Ayude a más personas a cambiar vidas. Tú tienes la oportunidad de hacer el sueño se hizo realidad. Hicimos Prepárense realidad para el sueño. sorprenderse cuando Hicimos descubran un realidad potencial el diferente sueño. de la frecuencia Por lo cambiante. tanto, ayudemos a Vive, las no personas solo a estamos usar haciendo historia, Interacare sino que y estamos dando dejemos que forma. sane al mundo. Ayudemos a las personas a usar Interacare y por tu confianza en tu líder, por tu confianza en el Consejo de Administración y confianza. Es por eso que vamos a hacer de Pride International una de las mejores empresas de MLM del mundo. Entonces, ¿estás listo para expandir tu vida y presionar en esta increíble frecuencia? Ten cuidado. Las plagas de Pride se arrodillan en todo el mundo y vienen a por ti. Y finalmente, aquí estamos. Bienvenidos al gran espectáculo nórdico, en directo desde Las Vegas, América. ¿Estás listo? Vamos a hacer historia juntos. Vamos. Boa noite a Isso daqui todos. são seus investimentos. Eu vou compartilhar a tela com vocês novamente para que a gente comece a falar da nossa tecnologia e do nosso plano de negócio tão maravilhoso. Boa noite a todos. Todo mundo vendo a minha tela? Gilvan, tá vendo a minha tela aqui? Tá certo? Pode me auxiliar? Sim, 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 estamos está bem. perfeito, está tranquilo. Então tá ótimo. Então vamos lá começar. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sala. Eu me chamo Lísia. Sou representante da Prife, sou do Paraná, Londrina, Paraná. Nesse momento estou em Campinas. É, eu sou formada em fitoterapia, atuei durante 15 anos na área de licitação e medicamento. Então, foi por isso que eu fui para essa linha integrativa e hoje cheguei na Prife. A Prife e tecnologia.
foi só a junção de tudo que eu aprendi na minha carreira e é, sobre esses estudos da natural, né? E que nós potencializando o nosso corpo, ele tem a melhor condição, né? Ele é perfeito. Então, sejam todos bem-vindos. Price alcance o ápice da sua vida. Então, nós temos aqui uma realidade, né, onde é, a grande maioria das pessoas vivenciam isso, né, que é o nascimento, envelhecimento, dores, doença e sofrimento e morte, né? Então, isso é uma realidade que vem acontecendo, principalmente as dores e doenças, está acontecendo com muitas pessoas, né? E isso, esse panorama atual, ele é de saúde, ele é preocupante, né? Isso não é gostoso, isso não é bom, né? Então, hoje a gente tem muita baixa qualidade de vida, crescimento de incidência de dores crônicas, ambiente e alimentação, estresse como fator, adoecimento da população. Então, dor é algo que não deixa a gente fazer nada, né? Então, isso é muito difícil. Então, o panorama atual da saúde é mais doenças, mais despesas médicas, né? Então, como eu atuei em laboratório farmacêutico, remédio tem a todos os dias, né? Cada dia novos e novos, mas que realmente não ajusta a nossa saúde, né? Porque é o nosso corpo que é perfeito. Então, vamos começar falando aqui da Prife. A palavra Prife nasce da fusão de duas ideias poderosas. Prime, que é o principal, o auge, o ápice, e Life, que é vida. Esse nome carrega em si o propósito de oferecer a mais alta qualidade de vida que nossos membros e clientes podem conquistar ao utilizar e compartilhar a nossa linha de produtos e bem-estar. Na Prife, acreditamos que cada pessoa merece viver com vitalidade, equilíbrio e plenitude. Por isso, desenvolvemos soluções inovadoras que unem tecnologia, saúde e bem-estar, abrindo o caminho para oportunidades reais de transformações de vida. Mais do que uma marca, a Price é um movimento global, um movimento que conecta pessoas ao seu melhor potencial, promovendo saúde, prosperidade e qualidade de vida em cada detalhe. A Price é líder global de tecnologia de bem-estar, presente em mais de 80 países e regiões e detentora de uma tecnologia única. A sua missão é inspirar a comunidade global a alcançar saúde, beleza e prosperidade. A sua visão é consolidar o Itera Care como um produto essencial para as famílias em todo o mundo e, ao mesmo tempo, posicionar-se entre as 10 maiores empresas do marketing de rede do planeta. Então, aqui, né, estamos vendo a sede internacional que fica em Kuala Lumpur, lá na Malásia, né? Uma sede bem imponente que futuramente estarei conhecendo. Aqui temos o conselho administrativo, o Dr. Steven, Dr. Jimmy, né? Então, eu tive o prazer de conhecer o Dr. Jimmy quando veio ao Brasil e logo mais conhecerei todos eles ali logo ali na Malásia. Então, temos aqui os prêmios e reconhecimentos, né, da Prife, que já vem aí desde o do seu início sendo muito bem conceituada, né? Então, vamos começar aqui falando sobre a isenção de responsabilidade. Então, o dispositivo Iteracare, ele é certificado como um eletrodoméstico. Foi verificado como seguro para o uso e não emite radiação prejudicial e possui rótulos que permitem a distribuição internacional. O Iteracare não é um dispositivo médico e a Price não fornece aconselhamento médico. O dispositivo não se destina a diagnósticos a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Seu uso não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de um profissional de saúde qualificado. Sempre consulte seu médico ou outro profissional de saúde caso tenha alguma dúvida sobre uma condição médica ou para obter orientações específicas sobre o uso ideal do Iteracare. Então, temos aqui uma frase cônica, né? O futuro da medicina será a base de frequências. Einstein já dizia isso há muito tempo atrás.
Então, aqui temos uma imagem de dor, inflamação, problemas de saúde, né? Então, o bloqueio da circulação de energia é uma das principais causas de dores e doenças. Então, aqui quem já participou das aulas do Dr. Peter, né? Ele fala muito sobre essa questão de a energia travada nos meridianos, né? Então, o Aitera, ele vem como 1 trilhão de vezes uma força muito acelerada para tirar essas águas que ficam paradas nos nossos meridianos, né? E com isso causa inflamação, problemas de saúde e dores. Então aqui a gente tem um gráfico, né? O que é a frequência terahertz? Ela foi descoberta em 1980 por um cientista. E aqui nós temos uma classificação onde está essa frequência, onde ela é mensurada, né? Então temos aí os eletrônicos, os fotônicos, né? A terahertz ela fica entre o micro-ondas e o infravermelho. Então, o terahertz é um tipo de frequência não ionizante. O que é isso? Ela não tem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou moléculas, sendo inofensivo para os tecidos biológicos, por isso que é seguro para o corpo humano. O que isso quer dizer? Ela não é uma frequência que pode nos causar mal. Então, ela não danifica os nossos órgãos, né? Então, aqui nós temos uma imagem de como a frequência terahertz, essa energia quântica, ajuda na voltagem de nossas células. Primeiro desenho, temos aqui uma célula normal de 70 milivolts, né? Nossas células, nós somos um campo de energia. Então, vamos pensar que nós somos igual a um celular. Então, quanto mais nós utilizamos o nosso celular, ele descarrega e nós precisamos recarregá-lo para utilizá-lo ele novamente. Nós funcionamos da mesma forma. Então, quando nós estamos recarregados, as nossas células estão ali normais de 70 a 100 milivolts. Quando nós vamos descarregando, e como que a gente vai descarregando essas células? Uma alimentação, estresse, radiação, emocional. Então, tudo isso vai descarregando no nosso dia a dia, né? Então, a frequência terahertz, ela vem como um recarregador das nossas células. Então, por isso que o recomendado é que nós utilizamos ela todos os dias para quê? Para que nós recarregamos as nossas células, para que vamos aí combater as inflamações e dores, né, que a gente possa ter. Então, aqui nós temos alguns artigos de pesquisa sobre os benefícios para a saúde, né, da frequência terahertz. Então, aqui tem vários artigos no site PubMed, que é um site onde tem várias pesquisas sobre o campo dos benefícios da medicina. Ela tem mais de 10 mil artigos publicados sobre os benefícios da frequência terahertz para nós. Aqui temos um relatório, né, clínico que foi feito no Instituto de Pesquisa de Químico de Pequim, onde relacionou que a frequência terahertz ela tem 5 estrelas combatendo as inflamações. Aqui vemos o Dr. Yang, né, esse cientista biomédico que alcançou um marco inovador ao inventar com sucesso o primeiro dispositivo terahertz com ondas de luz. Após 8 anos de pesquisa diligente, o cientista Yang foi nomeado membro do Think Tank pela Academia Chinesa de Ciências de Gestão e seu profissionalismo em autoridade na indústria terahertz. Então, estamos vendo aqui o primeiro dispositivo Aitera, né, que foi criado em 2014, teve um custo aí de $412 mil. 2017, a segunda geração, e hoje temos aqui a revolução do dispositivo terahertz, né? Então, em 2019, tivemos a terceira geração, que é o aparelho terahertz, combinação de ondas de luz e calor e luz, novo conceito de dispositivo terapêutico com foco na terapia do corpo inteiro. Em 2021 foi lançado o Classic, né, que é o nosso queridinho do momento aqui no Brasil, é o que temos disponível. Então, essa foi a quarta geração do IteraCare, uma tecnologia de núcleo 3 em 1, tecnologia terahertz, tecnologia quântica, tecnologia de quartzo óptico. Totalmente novo, mais inteligente, seguro, eficaz, portátil, com foco em terapia de beleza parcial e
facial. Em 2024, a quinta geração do Aitera, que é o Aitera Care Premium Plus, combinação de ondas de calor e luz, novo conceito de distribuição terapêutico com foco na terapia de corpo inteiro. Esse daí nós estaremos conhecendo aqui no Brasil provavelmente a partir de janeiro. Então aqui nós temos alguns relatórios e testes de comprimento de onda de terahertz, né? Então aqui são certificados onde comprovam que o nosso equipamento emite a frequência terahertz. O Dr. Peter Lau fez uma live falando que os nossos dispositivos ele emite de 7 a 8 terahertz. Então aqui nós, no Brasil, ele é certificado pelo Inmetro. Então, a Price Internacional tem o orgulho de ser a única e exclusiva distribuidora global dos dispositivos iTeracare. E no Brasil, nós temos o certificado pelo Inmetro. Então, o que é essa tecnologia? O que traz o Aitera, né? O Aitera ele tem 3 tecnologias em um, que é inteligente, seguro, eficaz e portátil. Então, temos aí o terahertz, né, que ressoa com as nossas células, ativando as células saudáveis e dormentes, fortalecendo o sistema imunológico para melhorar as defesas do corpo. O quanto gera uma energia quântica que energiza nossas células, equilibra o sistema do corpo, fortalece o organismo e penetra profundamente nos órgãos vitais. O quantum é aquela energia que a gente não vê, aquela energia extremamente poderosa. E o quartzo óptico, ele amplifica a frequência, essas duas frequências que eu acabei de falar. Então, esse quartzo ele vai amplificar essa frequência gerada pelo dispositivo. E ele é composto por centenas de cristais e minerais exclusivos, e esse componente é produzido por meio de tecnologia de moldagem de alta temperatura, emitindo 1/40 da energia solar. Então, isso é essencial. Então, o Aitera é o número 1 do Brasil, dispositivo de frequência terahertz. É um produto extremamente revolucionário que utiliza a mais recente tecnologia para criar frequência terahertz, a qual penetra profundamente nos nossos tecidos e ajuda a melhorar a circulação sanguínea. A frequência terahertz também melhora a funcionalidade de nossas células e otimiza a nossa saúde no geral. Então aqui nós temos as 5 características de como o Aitera ele penetra, qual é a função que ele faz no nosso organismo. Então ele penetra, ele aquece a nossa medula óssea e remove bloqueios. Ele ativa as células inativas por meio de ressonância, ele identifica e age nas células, e é extremamente seguro porque é zero radiação, zero ultravioleta e é extremamente fácil de utilizar. Pode utilizar por qualquer pessoa, né? Então, na penetração, quando ele aquece a medula óssea, ele vai eliminando os bloqueios. Então, quando ele penetra nos nossos órgãos, principalmente na nossa medula, ele faz com que o nosso corpo comece a estimular e a liberar essa célula tronco, né? Tão essencial para a vida. Então, a frequência terahertz, ela tem um alcance de 20 a 30 centímetros. E aí ela atinge a medula óssea e isso promove a circulação sanguínea, o Qi, né? O Qi, isso é a energia que todas as nossas células têm, né? Então, como ele recarrega essas nossas células, a gente libera essa energia que o nosso corpo tem. Então, aumenta a nossa temperatura corporal e fortalece a imunidade, auxiliando na recuperação do corpo. Né? Como eu falei, ele ativa a célula-tronco e soprar diretamente na coluna, a frequência terahertz ativa essas células-troncos dormentes na nossa medula óssea. Aquecendo os nossos ossos, ele vai fazer essa liberação. Então, a gente sabe que a célula-tronco, né, ela renova o nosso organismo, né? Então, os benefícios que temos sobre o aquecimento do corpo. Então, quando nós aquecemos, fazemos o Aitera, o nosso corpo ele vai aumentar em até 1 grau. Então, isso fortalece todo o nosso sistema imunológico, aumenta a atividade metabólica das células, aumenta a oxigenação celular, aumenta o fluxo sanguíneo, metaboliza os resíduos do corpo, amacia os tecidos conjuntivos, relaxa as fibras musculares, reduz a rigidez articular, poderoso analgésico. Então, quando a gente aumenta esse 1 grau, aumentamos em 5 vezes a nossa imunidade.
Então é maravilhoso. A segunda função é como ele ativa essas células, né? Como ele recarrega todas essas células, libera a célula tronco, a frequência terahertz, ela ressoa com as nossas células normais. Então, 1 trilhão de vibração por segundo, que é a frequência terahertz, então ela entra ali recarregando todas as nossas células, identificando aqui não estão recarregadas, aqui estão, né? Elimina o que precisa ser eliminado e deixa elas ativas. Aqui a gente tem um exemplo, né, das ressonâncias das frequências, né? 440 Hz é a frequência que o nosso corpo mantém em plenitude, vamos dizer assim. Então, a frequência terahertz ressoa com as nossas células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular do nosso DNA e RNA e as proteínas, influenciando a nossa saúde positivamente a uma taxa de 1 trilhão de vibração por segundo. Então, ela identifica e fortalece as células saudáveis e repara as que estão danificadas. Extremamente seguro, porque pode ser utilizada, ela foi certificada e patenteada pela Academia de Ciências da Sinochem, onde pode ser utilizado por crianças e idosos e a sua segurança é eficaz e foi comprovada. E extremamente fácil de usar. Estamos vendo aqui algumas fotos que podemos usar em bebê, em pets, em qualquer pessoa, né? Então é muito fácil de se usar o Aitera. Aqui temos uma imagem, né, da câmera Kirlian, que essa câmera, ela, quando tira a foto, nós temos os nossos centros energéticos, né, que são os nossos chakras, os centros de energia, né? Então, quando essa máquina Kirlian, ela faz uma foto e ela mostra como está esse nosso centro de energia. Aqui tem um exemplo onde eles estão todos desalinhados. Então, quando você faz uma sessão de Aitera, você alinha todos esse fluxo de energia, né? É como se fosse, tá tudo bagunçado aqui dentro. Então, porque a gente bagunça por, né? Estresse, alimentação, vida emocional. Então, isso vai desalinhando, vai se desestruturando, né? Então, o Aitera, ele vem recarregando as suas células e fazendo um alinhamento energético no nosso corpo, né? Aqui é uma representação de como é a sensação do que o nosso corpo, quando ele recebe uma sessão do Aitera. É igual a 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha ou 40 sessões de massagens. Então, pensa como o corpo se sente, as células se sentem. 1 trilhão de energia, elas se sentem realmente recarregadas, né? Prontas para ganhar o mundo. Temos aqui o seguro de responsabilidade civil, né? Então, foram todos testados os nossos aparelhos e nós temos um certificado de responsabilidade civil. Então, esse seguro aí é de US$ 1 milhão, caso possa acontecer alguma eventualidade. Então, aqui temos algumas formas de uso do Aitera. Podemos usá-los também no cabelo, né? Na pele, no corpo. Temos aqui uma imagem de cabelo branco, né? O cabelo branco, ele é a oxidação do organismo, porque o nosso corpo, ele é muito perfeito. Então, ele sempre vai nos manter vivos. Então, se nós temos uma dor, é um alerta que o seu corpo está te dando para que, ó, olhe para isso, mude tais hábitos para que a gente se mantenha vivo. Então, e o cabelo branco é uma oxidação. Então, o corpo, é, ele retira proteínas e todos os minerais que ele precisa de onde não faz muito efeito, onde não, né, não vai ter problema retirar isso. Então, ele retira para suprir um outro local. Então, conforme nós vamos nos recarregando, as nossas células todos os dias, nós vamos acabando com a oxidação do nosso corpo. Consequentemente, se a gente vai acabando com a oxidação, né, o cabelo ali não precisa, ele não precisa tirar dos cabelos. Então, a gente pode manter a nossa vida saudável dos cabelos também, né? Sem contar pele, vitalidade, né?
brilho. Por quê? Porque é tudo de dentro para fora. Então, se dentro começa a ficar ruim, fora vai ficar. Então, se dentro vai ficar bem com o Aitera, consequentemente aqui fora só vamos ter benefícios. Temos aqui outras formas de uso, né, que é na água. A tecnologia Teracare atua diretamente para reestruturar a água do corpo, otimizando sua função biofísica e a coerência vibracional. Basicamente, o que é isso? Quando nós nos hidratamos, muitas vezes a gente toma água errado, toma muito em excesso, toma muito pouco. Então, os nossos órgãos, eles não vão se hidratando corretamente. E o Aitera faz com que a água fique mais fluida e os nossos órgãos possam absorver corretamente. Então, aqui só tem um exemplo, né, de como que essa água, quando passamos o Aitera, como ela fica estruturada, né? Então ela vai ficando, ela sai toda essa aglomeração, ela fica mais fluida para que os nossos órgãos recebam e realmente se hidrate. Os benefícios ao consumir uma água com a Iteracare: hidratação celular profunda, regeneração tecidual, aumento da atividade imunológica, aumento da absorção intracelular, melhorando a hidratação e o fluxo do oxigênio, melhora a fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes, apoio a terapias de detoxificação e estabilização do pH. Aqui tem uma imagem, né, uma estrutura de sangue com água normal. E depois que a pessoa bebe um copo de água, a estrutura sanguínea fica mais fluida, mais oxigenado, né? Então, tudo oxigenado, tudo flui. Basicamente é isso. Então, vamos falar de algumas precauções na utilização do Aitera. Mulheres grávidas, né? Grávidas são grávidas. Mulheres menstruadas, porque como você vai liberar, quando nós mulheres estamos menstruadas, nós estamos liberando, né? Nós estamos limpando ali. Então, quando a gente faz, principalmente no ventre ali, a gente pode estimular o nosso corpo a ter um fluxo maior, tá? Quem tenha stent, prótese, lentes de contato, não passar diretamente nesses locais, né? Quem tenha ferida aberta, ossos, né? Porque lembra, a frequência terahertz ela é 1 trilhão de vezes por segundo. Ela vai aquecer o nosso corpo em 1 grau por dentro. Então, todos esses implantes, eles são metais, então podem incomodar. Então, é mais essa precaução de não passar onde tenham implantes ali, né? Uma lente pode quebrar, né? O stand pode esquentar, outra prótese pode esquentar e isso causa algum incômodo. Então, são essas precauções que temos, tá? Então, o Aitera é uma tecnologia fantástica que está aí para o nosso benefício, para o nosso bem-estar e qualidade de vida sem igual no momento. Eu acredito que quem está aqui pela primeira vez já deve ter tido alguma informação sobre os benefícios do Aitera e realmente ele é uma tecnologia fantástica que o Brasil agora vai começar a conhecer esses benefícios. E agora eu vou começar a falar sobre o plano de negócio, porque a tecnologia é fantástica, os benefícios são inúmeros, né? Então agora vem algo melhor ainda, né? Temos um plano de negócio com essa tecnologia fantástica. Então eu vou passar aqui para vocês sobre como é esse plano de negócio. Temos aqui 3 formas de entrada. Temos 3 pacotes: o prata, o ouro e o diamante. Prata gera 200 pontos, que é a compra de um Aitera. O ouro, 600 pontos, que seria a compra de 3 Aitera ou um Aitera Biolite. E o diamante, que gera 200 pontos, seria a compra de 10 Aitera Classic. E aí, esse negócio traz 8 formas de gerar renda. Então, temos aí o primeiro bônus, que é o bônus de patrocínio, segundo, bônus de fidelidade, terceiro é o bônus de emparelhamento de nível, o quarto é o bônus de emparelhamento de grupo, quinto, bônus de liderança, sexto, bônus unilevel, sétimo, bônus de avanço de título, e o 8 é a partilha de lucros global.
Então, nós temos três carteiras dentro da plataforma do nosso negócio, que é a carteira de bônus. Isso é o dinheiro que está nessa carteira, pode ser retirada por meio de conta bancária, cadastrada, endereço de carteira de USDT, ou pode ser convertida para a carteira de registro. Né? A carteira de registro é quando nós usamos essa carteira para fazer a compra dentro do escritório virtual. E a carteira de fidelidade é uma carteira utilizada apenas para resgate de produto. Então, isso é um bônus que nós recebemos e nós podemos trocar por produtos. Então, vamos lá começar a falar sobre esses 8 bônus que nós recebemos quando a gente começa a fazer o negócio, tá? Então, o primeiro bônus é o bônus de patrocínio. Então, eu, Lísia, entrei no negócio e eu vou patrocinar outras pessoas que irão entrar no negócio comigo. Então, se eu patrocino uma pessoa no prata, então o primeiro bônus que eu recebo é o 10% sobre o valor do pacote que ela entra. Então, eu recebo 10% sobre 200 pontos, que é o prata, $20. 10% sobre 600 pontos, que é $60. Ou 10% sobre 2.000 pontos, que é $200. Esse é o primeiro bônus que eu recebo de um patrocínio. O segundo é o bônus fidelidade. Esse bônus é aquele que a gente pode trocar por produto. Então, no prata é $70, que é equivalente a 35% dos pontos. No ouro, $240. Ou no diamante, $1.000, que equivale a 50% sobre os pontos. Temos aí o bônus de emparelhamento de nível. Esse é o terceiro bônus que nós recebemos. Então, quando você patrocina duas pessoas, isso vai fazer o emparelhamento de grupo. Então, o que significa isso? Nós vamos encaixar uma pessoa do lado esquerdo e uma pessoa do lado direito. Então, quando eu encaixo uma pessoa do lado esquerdo e outra do lado direito sendo prata, nós recebemos $80, mas esse é o terceiro bônus. Então, a gente recebeu o primeiro, o segundo e esse é o terceiro. Quando temos duas pessoas, o emparelhamento de nível, no prata, recebemos $80. Quando é 2 ouros, $240. Quando é 2 diamantes, $800. Um outro exemplo, quando eu coloco duas pessoas, mas um é prata e o outro é ouro. A Prife sempre vai pagar pela perna menor, sempre pelo pacote menor. Então, se você colocou um prata e um ouro, a Prife vai te pagar pela prata. Então, $80. Quando esse prata fizer o upgrade para ouro, a Prife ela vai pagar a diferença. Então, ela te pagou primeiro $80. Quando esses dois se tornarem ouro, ela vai pagar os $240, né? Então, ela vai completar ali até dar os $240. Então, e nós temos um bônus de emparelhamento de nível. Temos um limite quando nós nos graduamos, né? Prata, ouro e diamante. Então, quando eu sou prata, eu posso fazer quantos binários eu quiser. Mas se eu sou prata, eu vou ter um limite de recebimento desse binário. Então, se eu sou prata, eu vou receber $300 de binário. Se eu sou ouro, até $900. Se eu sou diamante, até $3.750 diário. Aqui também, né? Aqui é uma outra, é um quarto bônus, né? Que é o emparelhamento de grupo. Então, o que significa isso? Então, eu patrocinei duas pessoas. Essas pessoas também vão patrocinar outras pessoas. Então, isso nós vamos se encaixando nesse emparelhamento de grupo. Então, se eu sou prata, eu recebo 8% sobre esse emparelhamento de grupo. Se eu sou ouro, 10%. Se eu sou diamante, 12%. Isso são cálculos de bônus binários diários. Aqui temos só um exemplo, né, do patrocinador de ouro, então, que foi o que eu falei lá no começo, né, do emparelhamento. Então, aqui a gente só tem um exemplo de ouro, né? Então, se é ouro, é $240 por cada emparelhamento, por cada parzinho que temos aqui, tá?
E aqui é o quinto bônus, o bônus de liderança. Então, conforme nós vamos desenvolvendo, né, o negócio vai crescendo, outras pessoas, né, todo mundo trabalhando e entrando e, enfim, usufruindo dessa tecnologia maravilhosa. Então, temos o quinto bônus de liderança, que é quando os seus líderes de equipes estão avançando e o prata, nós recebemos uma porcentagem. Então, quando eu sou prata, eu recebo 10% da minha primeira geração e 5% da segunda geração até a quarta geração. Se eu sou ouro, eu recebo 10% de todos os meus diretos e 5% dos diretos até a minha quinta, da segunda até a quinta geração. Se eu sou diamante, eu recebo 10% de todos os meus diretos, mais ou 5% dos diretos dos meus diretos, né? Que é 5% do segundo até a sexta geração. Aqui temos o bônus Unilevel, que é aquela ativação mensal que nós temos que fazer. Então, essa ativação mensal de US$ 30, primeiro, é para que a Price reconheça que você está ativa no negócio e no sistema. Então, quando você faz essa ativação de US$ 30, automaticamente esses US$ 30 vai para o seu bônus fidelidade, para que você troque por produto. E aí, quando toda a sua rede também faz essa ativação, você recebe 3% sobre essa ativação mensal. Aqui tem só um exemplo, né, de grupo, né, das pessoas, das gerações, né, e os valores aqui de quantas gerações ainda nós recebemos isso. Aqui nós temos, né, esses são rankings que nós vamos alcançando pelo nosso trabalho mensalmente, né? Então, aqui é como se tornar um gerente 3 estrelas. Então, aqui são essas graduações onde a Price vai te premiando pelo negócio está crescendo, né? Então, para você se tornar estrela futura, você precisa ter 2 grupos diretos que tenha 2.000 pontos, tá? No mês. E aí temos aí a classificação, né? Gerente 1 estrela, 2 grupos diretos que tenham 10.000 pontos. Gerente 2 estrelas tem que ter 2 1 estrela e 2 grupos diretos. Gerente 3 estrelas tem que ter 2 estrelas e 2 grupos diretos. Então, aqui é só um exemplo de como, né, essa movimentação vai acontecendo. Então, a rede crescendo, acontecendo toda a movimentação, é onde nós vamos alcançando esses rankings, né? Que isso se chama bônus de avanço de título. Então, quando você se torna um gerente 1 estrela, esse bônus é pago uma única vez, né? Quando você adquire esse ranking. Então, gerente 1 estrela, US$ 300. Gerente 2 estrelas, US$ 600. Gerente 3 estrelas, US$ 900. E aqui nós temos o bônus de avanço de título, né? Também é um bônus único, que esse bônus é pago quando nós alcançamos esse título. Então, temos aí o diretor Safira, que quando bate o Safira, US$ 1.500, quando bate o Rubi, US$ 3.000, quando bate diretor Pérola, US$ 4.500, Esmeralda US$ 6.000, Diamante, diretor Diamante, US$ 8.000 e embaixador da Coroa, US$ 16.000, né? E aqui a gente tem uma especificação né, para que você se torne diretor Safira, você tem que ter 2 gerentes, 3 estrelas, líderes diretos a você, né? Então aqui temos o ranking de como alcançar esse avanço de título, né? Isso aí a gente vai começar, a gente está no começo aqui do Brasil ainda, né? Nós ainda vamos ter ainda muitas pessoas se classificando, né? Estamos no começo da nossa jornada. Esse é o oitavo bônus, que é o bônus da partilha de lucros mundiais. Então, anualmente, a Price ela faz essa distribuição de vendas globais brutas, né? Então, ela distribui
no total de 2,1% sobre as vendas globais brutas a esses diretores. O diretor Safira recebe 1%, Ruby 2%, Pérola 3%, Esmeralda 4%, Diamante 5% e Embaixador da Coroa 6%. Então, esse ranking aí, essa partilha de lucros, né, mundiais, uma vez ao ano. Então, é fenomenal, né? E aqui, como eu falei, né, os pacotes de entrada para que você se classifique, para que você entre, né? Então, um pacote prata, US$ 450. Pacote ouro, US$ 1.350. Pacote diamante, US$ 4.500, né? Então, esses são os valores para. Nós escolhemos o melhor pacote para se adentrar a Prife, né? Então, aqui nós temos um exemplo de como podemos fazer essa revenda de produtos, né? Então, um Itera para o distribuidor, ele sai 2.565. E aí temos uma sugestão de preço de revenda de R$ 3.500. Temos o Itera Biolite, que é no valor de 8.550, ou preço de revenda 10.880. Então, construa sua equipe de vendas e lucre com o nosso plano de negócio, que realmente é sensacional. Então, como começar? Escolha seu pacote de entrada, participe dos treinamentos, venda seus produtos e construa a sua equipe de negócios. Price Internacional. Então, espero que eu tenha passado a vocês a mensagem, né, do que é a Price, do que é essa tecnologia, né, que é realmente fenomenal essa tecnologia. O plano de negócio também fenomenal. Como eu disse, aqui no Brasil ainda nós estamos começando e é fenomenal. Daqui uns dias estaremos aí, estaremos indo em 62 pessoas para a Malásia, conhecer essa empresa, outros distribuidores que já estão nesse negócio aí, né? Essa comemoração de 4 anos que vem fazendo a diferença no mundo, né? Para todos. Então, com certeza nós iremos trazer, vamos lá, receber, viver essa frequência, viver essa energia com eles, né? E traremos para vocês e vamos estar passando para vocês com certeza tudo que vai ser essa festa maravilhosa. Então eu agradeço a presença de vocês, né? Muito obrigada. Se alguém tem alguma dúvida, procure seu patrocinador diretamente. E a nossa próxima live vai ser na quinta-feira, esse mesmo horário. Então, conto com todos vocês na próxima live. Muito obrigada e até a próxima, gente. Beijo e tchau.